Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 478. Eu sou o Guilherme, tô aqui com o Gibson, com a Ana, com o Dudu e com as medalhas do Dudu. Dudu premiado! Ele faltou na semana passada, mas foi por um bom motivo. Foi voltou trazer premiado. medalha pra Irmandade. Aí, Cadê a medalha, Dudu? Aê, porra! Não foi só medalha, né? Dessa vez teve parceria, né? Teve o troféu. Ó, troféu e medalha. Como é que foi a competição, Dudu? Foi bacana, foi bem legal, né? Eu fiquei em terceiro lugar, só de maratona aquática, né? Já que deu pra ser bem recompensado dessa vez, a gente treina pra isso, né? O prêmio em dinheiro foi bom? Vai dar pra levar a gente pra jantar? Não teve prêmio em dinheiro, Gibson. Infelizmente não teve. Tem só gasto. Mas leva a gente pra jantar de qualquer maneira. Não consegui nem o cartão corporativo da Irmandade com a Ana, Gibson. Nem isso eu consegui. Nem o do Duílio? Nem do... Pô. Essa semana, então, sem jogos, né? O Corinthians não jogou, tá de folga dada, né? Porque desclassificado do Paulista, sem contratações novas, mas muita especulação ainda. E teve o anúncio do inglês lá, que a gente comentou na semana passada, que estava tudo certo, estava chegando para fazer exames, aprovado nos exames e foi anunciado, né? Essa semana. O Dudu não estava aqui na semana passada, a gente ouviu um pouco da Ana e do Gibson a respeito da chegada do Lingard. E você, o que você achou, Dudu? Você achou boa a contratação, ruim? Vale a aposta, não vale a aposta? Olha, eu acho que ele é um bom jogador. Se ele jogar o que ele jogou, principalmente no Manchester United e no West Ham, eu acho que ele vai agradar bastante a torcida, ele vai ser bem útil para o time do Corinthians. A questão só que me pega, ele estava 2 anos lá, acho que na Coreia, né? Vamos falar assim, a fome que ele vai ter. Ele vem com fome, ele vem com ambição, ele vem com vontade de querer algo, ou ele vem aqui mais fazer um feijão com arroz? Se ele vier fazer um feijão com arroz, ele ainda tem uma capacidade de jogar legal, mas eu acho que se ele tiver ambição, ele vai ajudar bastante. Se ele tiver essa ambição que eu tô falando, chega para ser titular, porque bola ele tem capacidade de desequilibrar, mas precisa ver a motivação que ele vai ter de estar jogando aqui no Brasil, principalmente no Corinthians. Gostei de ver, Dudu. Pelo menos tem alguém mais do meu lado, né? Porque o Gibson e a Ana foram tipo, sei lá, não sei, mas tudo mais ou menos e tal. Eu falei, não, tô confiando, o cara vai bem. Ainda bem que o Dudu tá um pouco mais parecido comigo aí nessa história. No final do ano a gente vai entender quem é que tava com a razão. Depois que eu vi aqui o primeiro tempo do jogo do Flamengo e Fluminense, eu vi o Fameolino, não, o Lingard de graça é uma ótima contratação. E o Thomas Rossolino, Gibson, aquele mesmo do Twitter e tal, que manda as curiosidades, estatísticas e tudo mais, lançou essa aqui, a primeira vez na história que o Corinthians tem no elenco 3 jogadores que marcaram gols em Copas. O Memphis, né? Agora o Lingard. E o terceiro, eu não estava sabendo disso, mas fiquei sabendo através do Thomas Rossolino. O Carrijo marcou gol em Copa do Mundo em 2018. Com Peru e Austrália, ele marcou um dos gols. Então, 3 jogadores pela primeira vez na história do Corinthians. 3 jogadores que marcaram gols em Copas. Então, quantos caras esses gols marcaram? Quantos gols esses caras marcaram juntos em Copa? O Memphis marcou 3, né? O Lingard marcou 1 e o Carrijo marcou 5 gols no total. Então, só o Ronaldo já valia mais que os 3 juntos. A gente não precisa ter 3 jogadores, a gente tinha um que fez mais gol que todo mundo junto. Mas a estatística não é essa, né, Gibson? Não é quantidade de gols marcados em Copa do Mundo com jogadores no elenco. É quantidade de jogadores que já marcaram pelo menos um gol. E, Ana, ele tá vestindo a camisa 77, né? Escolheu a camisa 77. Aliás, estou usando a camisa 77, que foi do Jô também, em 2018. O Jadson usou a 77 em 2017, né, quando ele voltou. Depois, no final do ano, ele já adotou a 10, né? Ele foi no começo do ano, só que ele usou pouco tempo. O Barleta usou em 2023 e o Coronado em 2024. Será que, de repente, o Lingard vai ser o melhor 77 da história do Corinthians? Não tá difícil, né? Não, o Jô e o Jadson jogaram muito na história do Corinthians. Mas não quando eles usavam a 77. Tá bom, mas... eu espero que seja, eu espero que ele dê certo, espero que ele ajude o time.
Acho que quanto mais opções o Dorival tiver para montar um ataque ali, para municiar os atacantes, melhor. Vamos ver. Chegou bem, gostei bastante do marketing do Corinthians, que ele fez aquele videozinho, ficou bem legal, com o craque Netinho, né? Então, vamos ver. Tem ele lá no Museu do Corinthians, já foi em restaurante italiano, né? Esperar aí, parece que demora um pouco, mas isso não é culpa de ninguém. Demora um pouco porque ele é estrangeiro, né? Até conseguir fazer o visto direitinho, mas ele fala que ele já tá fisicamente pronto para estrear. Quem sabe não nessa semana, mas na outra ele já consegue estrear aí e já faz um gol com a camisa do Corinthians. Eu vi dois relatos diferentes, né? Muitos setoristas falando que ele estava bem fisicamente, mas muita gente falando que ele precisaria de uma pequena pré-temporada ali, porque ele não joga desde dezembro, então ele precisaria entrar em ritmo de jogo e sei lá o quê. E tem essa questão do bid, ele ainda não bidou, não está apto a estrear, precisa ter o visto de trabalho. Eu colocaria, se ele tivesse bidado, já colocaria ele no próximo jogo no banco, né? De repente joga alguns minutos ali para fazer a estreia dele em Itaquera, mais uma coisa para o estádio ficar mais cheio e tal. Um jogo relativamente fácil, vamos falar mais do jogo daqui a pouco, né? Mas contra o Curitiba. Agora, se não for assim, ele só chegaria para jogar em Itaquera no dia 22, né? Contra os Urubus. Até por isso, se desse para já estrear aqui, seria melhor. Eu concordo com você rapidamente, Gui, até porque é o jogo da TV, né? Traria uma boa margem para a TV, né? Seria legal aí, tá vendo? Importante aí, até pro marketing e tudo mais. Né? Joga alguns minutos. Vamos falar, enfim, daqui a pouco, mas o Zaca deve estar pelo menos no banco nesse jogo, né? Vamos ver se o Lingard também estará. Então fica aí essa expectativa aí pro inglês. O primeiro inglês da história do futebol brasileiro, né? O Casim era inglês, mas ele nasceu na Inglaterra, mas ele acabou se naturalizando turco, né? Então, pro futebol, né? Ele é considerado turco. Mas ele também era inglês, enfim. Vale aqui essa ressalva, que jogou no Coringão também, né? E Ana, depois de muita conversa, vai pra lá, vai pra cá, o André decidiu ficar, né? Ele decidiu ficar não, né? Enfim, decidiram que o André fica. Ficaram com ele. Ficaram com o André. Não sei, parece que o Osmar Stabile sentiu a pressão da torcida, os valores e tal, e acabou não vendendo. O que você achou? Você que estava mais revoltado com a história toda. Não, ele tá abrindo mão do 30% dele, quer ir embora, então vai logo. E, enfim, você estava mais despachando o garoto, mas ele vai ficar. Eu sempre tenho a opinião que quando o jogador quer ir embora, não importa quem é, ele tem que ir embora. E depois fica lá enrolando e não joga, e aí o valor cai. Se eu achava certo o valor pelo Corinthians está vendendo, acho que não. Acho que ele tem valor de mercado maior do que pelo que o Corinthians está vendendo. Mas se decidissem por ir, para mim eu não fico com o jogador que quer ficar. Se ficou como ficou, espero que tenha ficado de bom grado e continue jogando bem como estava jogando antes dessa proposta, de toda essa conversa aí que teve. O menino é muito bom, o próprio Memphis falou isso hoje, né, que ele é muito, muito acima da média. Então, eu acho mesmo que 15 milhões, mesmo que seja por 70%, era pouco. Agora, eu acho que no meio, continuo achando pra você que eu falei semana passada, no meio do ano vai vender uns 4 ou 5 aí. Eu espero que não seja tudo isso, mas aí a gente falou uns podcasts atrás, né? Quem é que vai ser? Enfim, todo mundo falou o Bidon, ninguém falou do André, né? Agora o André surge aí como talvez sendo a venda a ser feita no meio do ano. Aí, e eu continuo achando isso, não vale a pena vender no meio da janela, com a janela fechada, aliás, né? Com a janela europeia fechada, por um valor que não ia chegar de imediato, acho que em 3 vezes, não era tão alto assim. Eu acho que se for para vender, tem que se vender muito bem, fora da janela, tem que se vender muito bem por um valor muito alto, tem que valorizar o que a gente tem, né? E o que o Memphis falou no X, lá no Twitter, lá, falou que é um dos maiores talentos que ele viu na carreira dele, e ele espera que não vendam o André, né? Ele se referindo sempre ao André, não vendam por uma grana rápida. É isso, Dudu? Concorda com o Memphis? Concordo, mas eu concordo muito também pelo que a Ana falou. A gente precisa ver como que fica a cabeça do jogador, né? A gente sabe que é uma oportunidade daquelas, muito dinheiro. É um time grande, a gente viu alguns jogadores indo para times menores, centros menores, só por questões financeiras. Mas, poxa, o Milan tem uma baita de uma camisa, né? Uma camisa pesada. Mas o André tem agradado bastante, a gente vem falando dele. Já é uma posição que a gente já vem falando aqui também um pouco carente na seleção brasileira.
Então, provavelmente ele vai ter, acho que não para essa Copa, mas em breve nós veremos ele com a camisa da seleção. Mas já que ele ficou, espero que ele fique centrado e focado no Corinthians para ajudar, porque o time do Corinthians esse ano é mais forte. De repente, com esse elenco, ele bem, sendo um jogador titular, vai ajudar ainda mais para a gente brigar pelos campeonatos importantes que ainda nós temos no restante do ano. Enfim, ô Gibson, nessa história da negociação com o André, né, ficou aquela questão da relação do Osmar Stabile e do Marcelo Paz, né? Agora, Marcelo Paz chegou outro dia no Corinthians e já tem 3, né, negociações aí frustradas que expuseram um pouco o novo gerente de futebol, aí, a relação dele com o Osmar Stabile, que foi quem o contratou, né? Só para lembrar, além dessa do André com o Milan, que ele deu uma declaração, não, estamos vendo, e sei lá o quê, e no final não foi vendido. Teve aquela do Alisson, né, o jogador lá do Jardim Leonor, e pelos valores e tal, a aceitação dos torcedores acabou também não se concretizando, era para chegada de jogador, né? E a outra chegada é aquela do Kaique, do Bahia, que também estava tudo certo com o clube e com o Marcelo Paz, e quando chega no Osmar Stabile, ele veta a chegada do Kaique por ser o mesmo empresário do Cauê Furquim, né? Que saiu da base do Corinthians lá, meio que na calada da noite, digamos assim, né? Como é que você está vendo essa relação aí do nosso presidente com o novo diretor de futebol, Marcelo Paz? Olha, eu já falei 1 milhão de vezes aqui que eu não espero nada do Osmar Stabile. Tenho respeito zero por ele. Ele me parece um banana. E essa negociação do André, pra mim, quem saiu mal pra cara dessa história foi ele. Vou vender, e de repente tomou aquela pressão, tudo quanto é lado, que ele não viu nem de onde tava vindo os tapas, e falou, não é bem assim. Ou você vai vender ou você não vai vender, cara, né? Não tem essa de, eu tô conversando, pelo que foi divulgado, inclusive lá fora, já tinha assinado uma porrada de pré-documentos de venda, já tá tudo encaminhadíssimo pra vender, né? Então assim, assume o que você vai fazer, cara. Eu acho que ele sai muito enfraquecido, né, disso daí. Não sei se ele vai querer disputar a eleição no final do ano, enfim, pra ter um mandato efetivo, mas ele sai muito enfraquecido. E eu acho que o Paz também fica um pouco, sei lá, a impressão que ele tem é que não tem essa carta toda pra trabalhar, essa carta branca, assim, tipo, vai lá e faz. Então, sei lá, pra mim ficou feio pros dois. A minha impressão é que o Soldado tinha muito mais independência do que fazer do que o Paz, né? Não tô dizendo que o Paz é ruim. Mas talvez por isso que ele tenha sido mandado embora também, né? Não, então, pode ser. Né? Talvez o Osmar Stabile que é um pau mandado ali que ele pode controlar. Enfim, pode ser. Enfim, não sei. Mas tudo me cheira aquela boa e velha política rasteira e merda do Corinthians, né? E você, Dudu, como é que você tá vendo a relação aí dos dois mandatários, do Osmar Stabile e do Marcelo Paz aí? Não são os dois mandatários, né? Mas enfim, do presidente com o seu gerente de futebol. Olha, o pouco que a gente conhece do Marcelo Paz trabalhando no Corinthians, eu acho que ele está sendo bem transparente. Falando em questões de números, de contratações, de vendas, eu acho que ele está sendo bem transparente. E aí, nessa última aí, eu concordo muito com o Gibson. Eu acho que ele que sai enfraquecido, pelo menos se foi tudo isso que falaram, né? A mídia falou, esclarecendo que já estava muita coisa acordada, acho que já tinham enviado até um e-mail. Nessa negociação específica, eu acho que ele sai perdendo, mas acho que ainda não tem muito entrave entre os dois. Estamos muito no começo, vamos esperar agora quando realmente fecha a janela. A janela já fechou para fora, mas tem a janela dos estaduais ainda que você pode contratar para ver realmente o que pode acontecer. O que a gente sabe do Marcelo Paz é que ele sempre foi muito bom e fez um bom trabalho no Fortaleza. Acabou caindo no último Brasileiro, mas ele fez uma boa gestão no Fortaleza e a gente espera que ele faça realmente uma boa gestão no Corinthians também. E Ana, eu falei aqui das 3 negociações frustradas, mas também não pode esquecer das negociações que deram certo com o Marcelo Paz na frente, né? Ele também trouxe bons jogadores aí, sem custo, pagando só salários, enfim. Nessa relação entre os dois, tiveram esses 3 uns fracassos, entre aspas, em 3 negociações que não foram em frente, aparentemente com o Marcelo Paz querendo que elas fossem em frente e o Osmar Stabile vetando. E outras tantas, né? O Matheus Pereira chegou, renovação do Angileri, o Caio César, agora o Lingard, enfim, o Zaca, outros jogadores chegando aí. Nessa relação, como é que você está vendo os dois aí? Olha, eu acho que é uma adaptação, né?
o Marcelo Paz tinha um estilo de trabalho no Fortaleza e talvez não fosse o mesmo que seja interessante para dentro do Corinthians. Mesmo a repercussão do que aconteceu no Fortaleza não é a mesma do que acontece no Corinthians, né? Então, acho que pode estar sendo uma fase de adaptação. Eu ainda acho que o Alisson foi mais uma forçada de barra da questão da comissão técnica do que do Marcelo Paz. Porque, para mim, o que vetou foi o dinheiro. A quantidade de dinheiro que foi se acumulando conforme ele fosse atingindo metas, né? E que eram metas mais fáceis, assim, de serem atingidas. O do empresário do Cauê Furquim pode cair na conta, assim, do Marcelo Paz. E essa do André, eu ainda tenho um pouco de dúvida, não sei. Me leva a crer que o Osmar Stabile já estava achando algo esquisito desde o começo, já que ele não assinou nenhuma minuta de contrato, né? Então, não sei se jogou para a torcida e ficou esperando para assinar depois tudo junto, pode ser, né? Mas eu acho que um período de adaptação, e mesmo depois que se adapte, qualquer contratação que o Corinthians faz, cai como se fosse um balão em cima, né? Então acaba sendo normal que haja atritos. Eu não vejo nenhum problema nisso, eu acho que vai continuar trabalhando sim, e espero que ele acerte mais nas contratações. Eu acredito que ele já acertou bastante, né? E uma coisa que eu gostei muito, que aconteceu 2 vezes, é o limite do salário. Porque muitas vezes parece que o futebol mundial e o futebol brasileiro, parece que você pode sempre ir pagando salários astronômicos, mesmo para jogadores que não rendem tanto, né? E o Corinthians, na negociação com o Andileri, e isso me parece que foi o Marcelo Paz, não abriu mão do valor teto do salário, e o Maicon a mesma coisa, né? Me leva a crer que o Corinthians está indo num caminho melhor, assim. Eu vi muitos comentaristas falando e tal de problemas na relação entre os dois e conflitos internos ali. E eu vejo a questão de uma outra forma, aliás, né? Eu acho que com o Fabinho Soldado e com o Augusto Melo, você tinha o Augusto Melo muito na frente e o Fabinho Soldado muito... A gente ouvia menos o Fabinho Soldado. Só no final, quando o Augusto Melo estava se complicando cada vez mais, é que o Fabinho Soldado chegou a aparecer mais, dar mais entrevistas. A relação do Stabile com o Marcelo Paz é diferente, né? É o contrário dessa relação do Fabinho com o Augusto. Quem tá na frente, quem tá na batalha, quem tá no dia a dia ali é o Marcelo Paz. O Osmar Stabile tá cuidando da bocha e da piscina do clube do Parque São Jorge. O Marcelo Paz está cuidando dos jogadores, do CT, quem contrata, quem sai, de que jeito que sai, de que jeito que chega. E aí, quando chega para o Osmar Stabile, é que a decisão final é tomada em relação ao poder que existe no CT, né? Então, eu tô vendo uma relação que é muito mais... Quem se expõe é o Marcelo Paz, a cara do clube, a voz oficial, entre aspas, né, do clube é o Marcelo Paz que aparece, mas quem toma a decisão tá nas sombras ali, o Osmar Stabile esperando até para ver. Faz parte também de você escutar o que a torcida tá achando, não tá achando, o que os comentaristas estão falando, será que tem um ponto de vista diferente do que a gente viu aqui internamente? E no caso dessas 3 negociações que a gente tá falando aqui, que houve um ruído, eu acho que as 3 decisões foram acertadas no final das contas, né? Independente até onde foi a negociação, se voltou atrás, se decepcionou o jogador, se não decepcionou o empresário e tal. Pro Corinthians, as 3 negociações fazem o sentido não acontecerem nesse momento do jeito que foi. A própria relação do Alisson ali, ele acabou de acertar com outro clube com valores bem menores e com bem menos cláusulas ali e tal, e obrigações. Então, claramente, ele não valia o que estava sendo colocado para o Corinthians. O Corinthians estava certo em não aceitar daquele jeito. Agora, com o Milan, vamos segurar. Eu acho que está certo também. Vender mais para frente, ele pode valer mais, tá aí. Enfim, eu acho que é uma dinâmica diferente e que, por enquanto, acertou. Enfim, e entrando nessa história de negociação frustrada, Ana, teve o João Ricardo, que estava lá por exames para chegar, ele tinha operado o ombro, fez os exames junto com o Lingard, aliás, né? E ele foi reprovado nos exames, então o Corinthians não vai contratar mais o goleiro do Fortaleza lá, experiente João Ricardo, e estava de olho no Neto do Botafogo Carioca lá, que você é fã do Neto, é isso, Ana? Não, eu vi uns jogos do Botafogo e, pelo amor de Deus, não. Acho que esse realmente... Mas parece que já não tá mais negociando com
Parece que também já não dá mais. E agora parece que agora o novo alvo é o Lucas Arcanjo do Vitória. Eu não tava sabendo isso não, é? O Lucas Arcanjo. E esse te agrada mais? Mais que o Neto, mas assim, eu iria atrás do Walter no Cuiabá, já que é pra contratar isso aí tudo mesmo. Mirassol agora, né? Desculpa, Mirassol. Eu iria atrás dele lá, mas vamos ver aí. Eu sei que agora tá negociando com esse cara aí do Vitória, mas não lembro muito dele assim. Não, o Walter voltar pra ser reserva no Corinthians é sacanagem com a carreira dele, né? Agora, caso se acontecer essa desgraça que você tá falando aí do debandada geral no meio do ano, aí realmente vale a pena ir atrás do Valtão, que mais identificado não tem, né? Quer dizer, tem, mas ele preferiu ir embora para jogar em outro clube. Então eu acho que o Valtão seria interessante aí, mas enfim. O que você tá achando dessa movimentação, Dudu? Precisa de mais um goleiro ou não? Olha, é difícil falar, né? Eu particularmente sempre gostei bastante do Felipe Longo e do Cauê, mas eles não chegaram, decidindo, para dar o exemplo que nem o Neneca quando chegou. Eu também não sou tão fã assim do Neto, mas dentre os nomes que falaram, entre Neto, o João Ricardo ou esse Lucas Arcanjo que a Ana trouxe, eu acho que o Neto teria mais essa experiência para jogar um pouco. Não vejo o Lucas Arcanjo assim sendo um substituto ideal para cobrir os jogos, que ele falou, é um goleiro alto também tem um pouco de dificuldade de jogar com os pés, também já falhou bastante com Vitória. Se for só para trazer, para fazer número, aí eu prefiro arriscar ou no Felipe Longo ou no Cauê. Se for para trazer, é para trazer um goleiro que passe um pouco de segurança, não que fique a torcida muito com o pé atrás. Porque se é para ficar assim, eu prefiro deixar os garotos da base aí, porque, volto a falar, o time do Corinthians esse ano é mais qualificado. Então, sendo mais qualificado, a gente espera também que chegue menos bola no gol. Bom, Gibson, por incrível que pareça, o Dorival completou 60 jogos comandando o Coringão. 60 jogos com o Dorival Júnior. No site do meu timão, tem um número um pouco menor do que o meu aqui, a minha contagem, porque eles colocam os jogos que o Dorival não comandou a equipe, que a equipe foi com o assistente dele, porque ele foi expulso, levou amarelo, sei lá o quê, então eles não colocam. Mas pra mim é o Dorival que tá mandando ali, né? É sacanagem não colocar na conta do Dorival. Só não tá sentado no banco, né? Claro, enfim, mas quem comandou o treino a semana toda, enfim, deu a preleção. E hoje em dia com o celular, meu irmão, o cara ficar ali sentado no celular com o fone de ouvido só passando instrução e acabou. Exatamente, é só um Muppet ali, né? Enfim, Dorival chegando com 60 jogos, 51% de aproveitamento, 26 vitórias, 15 empates, 19 derrotas. 2 títulos de missão, título da Copa do Brasil e da Recopa do Brasil. Sua análise aí desse período de 60 partidas do Corinthians com o Dorival. Então aí começa, a Recopa não é título, né? Então ganhou a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, cara, é um torneio que, assim, veio com um custo alto, né? Ele abandonou o brasileiro pra jogar a Copa do Brasil, porque justamente essa coisa, que é o teu título. Então, eu acho o aproveitamento de 50% bem baixo, enfim. Né? Bem baixo, né? Pra um treinador que quer ser treinador do Corinthians e que tem um elenco que, enfim... Cara, é um elenco caro, né? Sei lá, me parece um desempenho fraco. Então, sei lá, eu não tenho um grande apego por ele, não, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho ruim pra caralho ficar trocando técnico da hora, porque nunca dá tempo do cara fazer minimamente um trabalho. E a gente sabe que o Brasil tem uma cultura bizarra de demitir técnico. Então, assim, eu também não quero que o Dorival, sei lá, seja demitido só pra trazer outro Ruela que vai ficar mais 8 meses, 6 meses no lugar, 1 ano no máximo, pra ficar girando. Então, assim, cara, deixa o Dorival fazer o trampo dele, mas ele tem que ser cobrado. Né? Pra mim, o desempenho do time tá aquém do que deveria ser. E você, Dudu, quando o Dorival chegou, você bateu muito na tecla da identificação e tal. Agora com 2 títulos conquistados, enfim, 60 jogos, é um número razoável, até, não é um ano ainda de Corinthians, mas poucos treinadores chegaram com 60 jogos aí nos últimos anos. O que você está achando do trabalho do Dorival? Eu também não sou muito fã do Dorival, confesso, mas obviamente que esses 2 títulos aí, principalmente o da Copa do Brasil, deram uma tranquilidade maior, acho que para ele trabalhar. Eu acho que essa porcentagem dele caiu um pouco, muito por causa das escolhas dos jogos ano passado em função de Brasileiro e Copa do Brasil. Eu acredito que esses números dele devem melhorar um pouco esse ano, até pela qualificação do elenco e porque o Corinthians, ele, além de iniciar o trabalho,
nós estamos bem no Brasileiro. Eu acho que esse ano o Corinthians tem mais chances, não vamos passar tanto sufoco. Espero que ele possa, que a gente pede, né, Gui, pelo menos você e eu, de começar o ano com técnico e terminar um ano com técnico decente, e aí sim, avaliar o trabalho dele nessa temporada para ir ver se vai seguir ou não. Mas por enquanto, mesmo eu não gostando dele, ele me agrada, ele vem fazendo um bom trabalho. E você, Ana, como é que tá vendo aí o trabalho do Dorival? 60 jogos, 51 gols sofridos, quer dizer, menos de um gol por partida, 67 marcados, pouco mais de um gol por jogo. Olha, eu vou dizer que ele me surpreendeu positivamente, né? Porque eu não esperava nada, esperava que hoje, assim, se a gente for voltar na época da contratação dele, se ele me perguntasse em março do ano que vem vai estar o Dorival, eu ia falar não, com certeza. E assim, ele me surpreendeu, eu acho que ele conseguiu fazer o time jogar minimamente bem, ter uma consistência, mesmo quando não joga bem, tem uma consistência defensiva, foi um erro, uma fatalidade esse jogo do Novo Horizontino, né? O jogo estava muito mais para um 0-0. Ele enfrentou muitas dificuldades, só com ele o Yuri já machucou 2 vezes, né? O Meips machucou algumas, Carilho demorando para entrar em forma, Garro machucado. Por o elenco que a gente tinha, os títulos do ano passado foram surpreendentes e eu não vou. Tudo bem que ele não ganhou, que foi o Paulista, mas eu acho que ele tem muito dele mesmo nos títulos que a gente ganhou, tanto a Copa do Brasil quanto a Supercopa. Eu acho que foram jogos que ele se preparou bem e que ele teve mérito e o Corinthians teve mérito de ganhar. Vamos ver agora como vai ser. Começamos bem o Campeonato Brasileiro. Não sei se vai ter mais títulos, mas eu acho que pelo menos ir mais para frente em competições internacionais e novamente brigar por um título da Copa do Brasil, eu acredito que seja possível. Legal. Eu tô mudando bastante opinião com ele, tá? Eu acho que ele tem, especialmente nessa parte que ele tá reclamando, sendo mais reclamão, eu tô gostando disso. E é importante até pra torcida entender, né? Quando ele reclama de jogador, ele não tá reclamando só pra diretoria. Mas ele tá falando pro torcedor também, ó. Uma hora vai faltar jogador aqui, eu preciso de jogador também. Vocês não podem me cobrar tanto assim se não tem jogador pra colocar em campo. E nesse momento do André também eu achei muito positivo a fala dele. Não pode vender, tem que ficar, a gente precisa. Enfim, eu tenho gostado bastante no final dessa gestão do Dorival, né? Até o momento. Acho que ele chega com essa promessa de tornar uma equipe melhor defensiva, que era um problema dos Ramons, conseguiu. E eu acho que é um pouco isso que a Ana falou. O Corinthians, mesmo quando joga mal, é uma equipe que vem sendo difícil de ser batida. Os títulos, com certeza, ajudam ele a ficar e a nossa ideia dele, a nossa percepção dele ficar melhor. E ele sabe disso, né? Então não foi à toa que ele abriu mão do Brasileiro, Gibson. Ele sabe que se ele fica em terceiro ou quinto do Brasileiro e não ganha a Copa do Brasil, talvez ele não estivesse aqui com a gente esse ano, né? Talvez as críticas pesadas seriam muito mais pesadas com ele sem o título, né? Enfim, a opção dele aí tá dando certo. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Espero, como o Dudu falou aí, que ele fique até o final do ano, o que significa que o Corinthians está tranquilo, está bem, está disputando os campeonatos, como a gente gosta de ver, né? Enfim, Ana, eu sei que não teve jogo masculino, também não teve jogo do feminino, né? Das Brabas, que voltam essa semana também, aí com um clássico importante. O que você pode falar das Brabas dessa semana que passou e dessa semana que está entrando agora? Você tem razão, a gente estava numa data FIFA desastrosa para o Brasil, né? O Brasil perdeu para a Venezuela em território mexicano e perdeu para o México também nos últimos 2 jogos da seleção brasileira, com a Lelê pegando um pênalti, várias jogadoras brasileiras participando brasileiras, óbvio, corintianas participando dos jogos, né? Mas não foi uma data FIFA boa e proveitosa para a seleção brasileira. Não foram adversários considerados difíceis, né? Não são aqueles alto escalão como Inglaterra, França, então acaba preocupando muito qual caminho a seleção brasileira está, e nós estamos há um ano e pouquinho da Copa do Mundo, né? Mas voltando para o Corinthians volta agora, as jogadoras voltam, nós tivemos 10 jogadoras entre todas as seleções, né? Brasileira, venezuelana e colombiana e uruguaia, então nós tivemos 10 convocações, todas voltam agora para os times, e o Corinthians pega o time de verde na sexta-feira, 9h30 da noite, na Arena Barueri. Vai ser o primeiro jogo da Emily Lima, né? Vamos ver o que ela tá fazendo. É difícil, né? Porque você tá jogando com 110 jogadoras, né? A maioria.
delas titular, né? Você tá treinando praticamente as reservas, né? Mas vamos ver nessa semana aí se ela consegue trabalhar um pouco melhor e a gente ir pra cima do time de verde aí, já que a gente teve um tropeço na última partida nossa lá, que deu na demissão do Piscinato. Torcer para a Emily também ter esse tempo de trabalho, montar sua ideia, sua filosofia, seu esquema de jogo, e com certeza os resultados vão vir, porque no feminino o Corinthians tá muito bem ainda. O Corinthians, mesmo com tudo isso aí, ainda tem time, né, o feminino, para brigar por títulos esse ano. Então, torcer para que ela consiga fazer esses bons trabalhos, quem sabe aí conseguir um título ou mais com a camisa do Corinthians. E Ana, a Gaviões convocou os torcedores, né, para uma manifestação a favor do voto do fiel torcedor nessa segunda-feira, 4 da tarde, ali na frente do Parque São Jorge, né? Tá rolando aquelas inúmeras e vagarosas reuniões para a reforma estatutária e já estavam querendo tirar isso de pauta, enfim, deixa para outro ano, vamos colocar esse pedido para debaixo do pano, enfim, vamos torcer para o pessoal esquecer. E a Gaviões está chamando o pessoal para ir lá na frente do Parque São Jorge manifestar para ser a favor do fiel torcedor votar ainda nessa eleição. Você acha que vai rolar uma votação do fiel torcedor ou já era mesmo para essa eleição no final desse ano? Olha, eu vou te dizer, você disse no podcast passado, ou no anterior, agora não me lembro exatamente, que a gente não pode esperar nada do associativo, né, do sistema associativo de gestão, e não podemos esperar nada mesmo. Eu acho que a Gaviões está certíssima em ir lá protestar, um protesto sem violência, sem nada, só protestar na porta do Parque São Jorge. Acho que tem que protestar mesmo, mas esperar que vai mudar alguma coisa dessa gestão aí, eu não espero nada. Eles não têm medo de protesto, eles têm pouco medo da opinião do corintiano, eles estão lá só para fazer o seu próprio proveito e pronto. Então, assim, acho que a Gaviões está certa, mas eu não espero nada deles, não. É um pedido importante, né, Gibson, do torcedor, vincular aí o fiel torcedor à eleição do associativo lá do Parque São Jorge e tal, e a torcida passa a ter peso, né? E não só o pessoal que está jogando a bocha lá, usando a piscina, enfim, o futsal do Parque São Jorge, né? A torcida poderia eleger e mudar os rumos aí do Corinthians, mas está difícil. Tá difícil porque assim, os caras não têm nada a ganhar fazendo isso. Essa é a verdade. O poder tá na mão deles e vai continuar na mão deles. Pra eles, torcedor é idiota. É tipo, é o cara que vai no estádio lá. Quem é sócio do clube é quem frequenta o clube, quem tem título do clube, quem paga. Esse é o raciocínio dos caras, né? Então, assim, convencer eles a abrir mão disso. É aquela história, quem é que vai botar o sino no ratinho, no gato lá, né? Qual que é o rato vai botar o sino no gato? Então, difícil, né, cara? Eu não tenho muita esperança que eles vão abrir mão disso, não. Esperança pra dizer quase zero. A minha esperança, Dudu, é que nesse caso seria um aceno para a torcida. A torcida já está muito a favor de uma SAF, né? Independente de Safiel ou de qualquer outra coisa aí e tal. Porque está cansada desse modelo associativo. Você colocando o fiel torcedor para votar e tal, você dá um agrado para a torcida. De repente você traz a torcida para o modelo associativo e não para o modelo de SAF. Eu tinha esperança de que isso pudesse acontecer, mas pelo jeito não vai rolar. Para falar bem a verdade, eu também tinha essa esperança, mas como o Gibson falou, a Ana também falou, eles falaram, eles não estão interessados com isso. Mas eu vejo de uma forma muito positiva isso que a Gaviões está fazendo, porque é um lembrete, querendo ou não deixa de ser um lembrete. Até aquela coisa chata quando a gente entra num site de internet, aquele pop-up, tá toda hora. Então acho que essa questão de toda hora a Gaviões tá se posicionando, tá chamando a torcida, tá dando importância para esses valores, uma hora vai fazer com que o pessoal mude lá. Não sei se lá dentro, mas vai fazer com que cada vez mais a própria torcida, o modelo associativo, alguma coisa, eles comecem a lembrar cada vez mais disso, pensar sobre isso, ou não vão acabar não esquecendo disso, porque tá toda hora Gaviões, seja nessas manifestações, no estádio, enfim. Então eu vejo isso de um ponto positivo. E vamos ver, de repente aquele tal negócio, se com essa manifestação positiva que eles vão fazer, né, sem violência, eles já conseguirem
mudar 1 ou 2, lá na frente pode ser mais 1 ou 2 e assim vai indo. Vai ser importante para que a gente possa vislumbrar melhores dias e não esses dias que tem essa gestão aí há muito tempo no Corinthians já. Espero que o Corinthians, que o fiel torcedor consiga votar nessa eleição. Acho difícil, espero que consiga. Espero que o modelo associativo aí avance na ideia de ir além disso, né? De trocar pela SAF. E, só para ficar nesse assunto, enfim, os Urubus Cariocas, lá a diretoria dos Urubus Cariocas, está fazendo um lobby lá em Brasília desgraçado para que a questão tributária não seja diferenciada do modelo associativo da SAF, para que todo mundo pague a mesma quantidade de imposto. E aí a questão de virar ou não passa a ser, não passa pela questão tributária mais, como a gente vinha falando aqui. Enfim, estão fazendo lobby. Por enquanto, ainda a SAF pagaria menos imposto do que o associativo, o que incentivaria todos os clubes a ir para o modelo de SAF, né? Vamos ficar de olho para ver como é que fica isso tudo. Enfim, Ana, o Yuri Alberto já voltou a treinar com bola. Já voltou. Caio César também está voltando a treinar com bola. Hoje eu fiquei sabendo que o Matheus Pereira e o Ranieri também começaram a fazer os primeiros treinos com bola. Então esses 10 dias aí sem jogos, mas todo mundo concentrado ali no CT, vai trazer alguma coisa boa aí, não vai? De repente o Dorival vai ter o elenco inteiro disponível? Eu acredito que sim. Pelo menos a gente está vendo lá os treinamentos. Eu não sabia do Matheus Pereira e do Ranieri. Sabia do Yuri Alberto, até que fez um gol de cara, né? Que a bola bate nele, bate no rosto dele e entra. Parece que o Zacarias também tá treinando super bem, né? Então acho que vai ter um elenco mais parrudo para estrear, para voltar aí no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. Assim a gente espera. Eles tiveram folga ontem, né? Hoje já voltaram a treinar. Vamos ver aí como vai ser o jogo dessa semana. É isso, Gibson. O próximo jogo do Corinthians, então, nessa quarta-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena contra o Coritiba. Transmissão da Globo e do Premier, né? O Corinthians atualmente está em terceiro lugar no Brasileiro, 7 pontos em 4 jogos. Tem somente o Brasileiro até abril, né? Só em abril começa a Libertadores, eu acho que a Copa do Brasil ainda começa depois. Então é importante aí o Corinthians se concentrar e continuar ali na frente da tabela. E o primeiro desafio aí é nessa quarta-feira contra o Coritiba, meu camarada. Eu tava lendo agora à tarde que parece que o tal do Zacarias, o Zequinha. O Zaca, né? O Zaca. Zequinha. Parece que ele deu uma surpreendida, enfim, no staff do Corinthians, parece que ele tá bem fisicamente e tem chance de até começar jogando a partida. Vamos ver. Mas seria bom, enfim, manter o time na ponta do campeonato, porque isso estimula, né? Começa a mudar a mentalidade do time, né? Do que ficar brigando ali embaixo para não cair, enfim. Se consegue uns bons resultados, ficar ali sempre os primeiros 4, 5 lugar, 5º lugar ali. Cara, você tá no jogo, né? Tá disputando o campeonato, então vamos ver. E como você falou, só tem esse até, por enquanto, né? Até abril. Então, bora manter o foco no Brasileirão para não abandonar de novo o campeonato. Dudu, em 2023, fora de casa, foi 2-0 pra gente, né? Contra o Coritiba. Gol do Fausto Vera e do Romero. Em 2023 também, no jogo na Neoquímica Arena, fizemos 3-1. Gol do Gil e Yuri Alberto e o Wesley. Jogo de virada. Enfim, esses 2 jogos, o Corinthians marcou gols em 20 minutos. Estava acabada a partida. Enfim, começa a perder em 2023, mas no segundo tempo, em 20 minutos, faz 3-1 e acaba com o jogo. Você acha que vai ser um jogo tranquilo esse contra o Coritiba nessa quarta-feira? O Coritiba, não sei se vai ser um jogo tranquilo, mas o Corinthians tem que fazer com que seja um jogo fácil. É um jogo que o Corinthians tem que ganhar que nem 2023. Tem que ganhar aqui, tem que ganhar lá. O Corinthians tem mais time, tem mais elenco. Quem sabe aí mesmo que nem o Gibson tá falando aí, pra gente conhecer o Zaca e o Zaca da Fiel. Quem sabe o Lingard no Bida também, pra acontecer aquilo que você falou, jogar uns minutinhos aí o jogo da TV, casa cheia. O Corinthians tem uma sequência aí de jogos que eu acho que dá pra gente beliscar aí de 7 a 9 pontos. Então eu acredito que o Coritiba faz parte de ganhar 3 pontos em casa. E se a gente puder fazer uma partida tranquila, vai ser bom pra nós. E Ana, nossa última derrota para eles foi em 2011, jogando fora de casa, né? 1-0 para eles em 2011. Depois disso foram 18 jogos que estamos sem perder para o Coritiba. E pelo que eu pesquisei aqui, a única derrota que a gente teve em casa, quer dizer, na nossa casa, na cidade de São Paulo, foi em 2003. Então,
muito tempo atrás, é um adversário que o Corinthians costuma ganhar com certa facilidade aí. É isso que você está esperando nessa quarta-feira? Não, eu nunca espero jogo fácil do Corinthians, mas eu espero que ganhe sim. Pra mim não importa, meio a 0, tá valendo. Qualquer coisa, 3 pontos tá bom. Gol do Zaca? Ah, pode ser gol do Zaca, do Didi, do Mussum, tanto faz. Não me importa, importa que o Corinthians ganhe. Mas eu acho que não vai ser fácil, não. O Gibson, você lembra dele? O Bruno Melo, lateral esquerdo, jogou com a gente um tempo aí. Tá lá no Curitiba, tem que tomar cuidado com ele ali naquela lei do ex. A gente tá com ex espalhado pelo campeonato inteiro, né, cara? Impressionante. Todo time tem um ex nosso ali, né? Mas o cara que tem marcado muitos gols lá é o Breno Lopes, né? Não é o Bruno Melo, é o Breno Lopes. 3 gols em 4 jogos. E o Lucas Ranier, outro atacante também, 2 assistências aí nesse começo de brasileiro. Tem que ficar de olho aí, o Gustavo Henrique, o André Ramalho, o Gabriel Paulista, enfim, quem for jogar, o Choc, sei lá, tem que ficar de olho aí, não bobear. E o nosso artilheiro, o Guilherberto, no confronto, né? 2 gols em 4 partidas contra esse adversário nessa quarta-feira aí. Vamos ver como fica, se estreia o marroquino, se estreia o inglês e como é que vai ser o Coringão. Não, e lei do ex é uma ficção científica que não existe, mas acontece sempre, né? A gente sempre lembra quando acontece, é que é o negócio. Enfim, domingão, a gente vai jogar contra o Santos na Vila, né? Fora de casa, domingo, 4 da tarde, transmissão da Globo, GETV e Premiere. Dudu, no Paulista desse ano foi 1-1, né? A gente marcou um gol com o Iralberto, mas no final do jogo ali levamos um gol para, enfim, eles empatarem a partida. Olha, a gente sabe que é clássico, né? É difícil. Esse jogo fora de casa, torcida única. A Vila, a gente sabe que é um campo mais acanhado. Mas eu acho que o Corinthians tá num melhor momento, tem mais time que o Santos, vive uma fase, né, melhor. Então, eu acredito que é um jogo que foi o que eu falei, dá para buscar pontos lá sim. Seria muito importante a vitória, mas acho que o Corinthians consegue pontuar lá na Vila e trazer um bom resultado pro Campeonato Brasileiro para a gente não sair dessa parte de cima. E Ana, a gente tem que tomar cuidado com o Mala, né? O Mala lá já tem 2 gols, mas se bem que foram gol contra o Vasco, né, que ele marcou. Enfim, ele vai jogar? Aliás, ele tá treinando? Essas são perguntas que a gente se faz e que acho que a torcida do Santos também tá se fazendo, né? Acho que de qualquer jeito tem que tomar cuidado, tem que ter atenção especial ali, é um jogador diferente, né? Eles têm alguns atacantes, assim, eles usam um trio de atacantes, né? O Rony, ele e o Gabigol. Então acho que tem que tomar cuidado sim, mas ao mesmo tempo isso também abre espaço, né? É um jogo de paciência. Se a gente souber achar os espaços ali no meio de campo, a gente vai conseguir ir bem nesse jogo. Acredito que a gente tenha mais time, mas eles têm destaques individuais que podem quebrar ali o nosso sistema defensivo. Então, tomando cuidado, tudo, tentando colocar o Memphis mais próximo do Yuri Alberto para a gente conseguir ganhar esse jogo. Gibson, nossa última vitória contra eles na Vila foi em 2023. Gol do 2-0, né? Gol do Yuri Alberto e um gol contra, mas que foi do Juan, aquele meia, né? Mateu uma falta ali, o atacante do Santos desviou e entrou. O gol foi contra, enfim, mas foi do Juan. Tá, mas 2023, nossa última vitória lá na Vila. Mas o Santos tá num momento ruim agora, né? Então é bom pra... Sei lá, tem que montar em cima e interessa que é jogo fora, não tem que ganhar. Tô preocupado com o Santos não, cara. É isso, Gibson. Enche o peito aí, vamos pra cima. Enfim, e para trazer aqui esse assunto da guerra do Irã aí também, né? O Santos acabou de contratar, anunciou e tudo, o Lucas Veríssimo, né? Que jogou no Corinthians. Foi deles anteriormente, jogou no Corinthians. E tá lá no Catar, eu acho, se não me engano, tá no Catar. E tá lá ainda, quer dizer, foi contratado, mas não conseguiu vir. Ele ainda tá lá preso, porque, enfim, os voos não saíram mais depois que começou a guerra. Tá contratado, mas, enfim, tá meio que no limbo aí para chegar. E essa semana a gente viu a notícia, né, do Osmar Loz, o treinador que treinou a equipe muito tempo, né, a base do Corinthians, treinou a equipe principal em algumas partidas. Estava treinando uma equipe do Irã, né, o Persepolis FC. E quando estourou a guerra, ele juntou com outros brasileiros ali, com a ajuda do clube. Não quis esperar a ajuda do Itamaraty, né? O Itamaraty estava se organizando para ver como ia trazer os brasileiros lá do Irã. E eles preferiram se unir ali, pegaram um busão, foram para a Turquia e conseguiram sair pela fronteira da Turquia
Não sei se ele já chegou no Brasil, mas a última notícia que eu tenho é que ele estava em Madrid, esperando ali para voltar para o Brasil e entender como é que fica aí. Ele se dizia empregado ainda e que no contrato, inclusive, tinha cláusulas a respeito de eventos de força maior. Enfim, o futebol aí sendo prejudicado pela guerra, Ana. Infelizmente não é a primeira. Pelo andar da carruagem não vai ser a última vez que a gente vai ver isso, né? A gente tem visto mais isso nos últimos anos, já teve o negócio da Ucrânia, que até agora não acabou, essa guerra sem data para acabar também, então, infelizmente, o mundo está cada vez pior e o futebol acaba sendo consequência. É isso, né, Gibson? O pessoal entra na guerra falando, não, vai acabar rapidinho, a da Ucrânia está durando quanto tempo já? E essa aí, enfim, então, o pessoal está dizendo que os americanos acham que depois de amanhã acaba, eu tô achando que vai durar um bom tempo ainda. Olha, bicho, esses países que nem o Irã estão acostumados a precisar ficar em guerra por 20 anos, ficam, velho. Não tem essa, né? Então vai depender quanto tempo o Trump vai querer ficar batendo cabeça ali, né? Lembrando que o Irã é um país que até hoje não foi conquistado, né? Então é difícil, né? Boa sorte lá, mas eu acho que isso aí vai se arrastar também. O Irã tem a coisa das montanhas, né? Enfim, o pessoal se esconde lá e, enfim, ninguém consegue dominar de verdade aquela região. Enfim, a questão geográfica, né? Importante nisso tudo. Enfim, é triste ver o que está acontecendo. Feliz de saber, nem sabia que o Osmar Loz estava lá. Feliz que ele escapou, que saiu. E vamos torcer para isso acabar logo. E, Dudu, foram definidos os últimos amistosos da seleção brasileira, né? O Brasil vai jogar dia 26, nessa próxima data FIFA, dia 26 e 31 desse mês. Dia 26 contra a Croácia e 31... dia 26 contra a França e dia 31 contra a Croácia, né? A próxima data FIFA, a última antes da convocação, né? Depois da convocação final, o Brasil ainda faz 2 amistosos. Contra o Panamá, dia 21 de maio, e contra o Egito. O Egito, contra o Panamá, é o último amistoso no Brasil, né? Vai ser no Rio de Janeiro. E depois, o último antes da Copa, contra o Egito no dia 6 de junho. Também já nos Estados Unidos ali. Mas esses 2 com a convocação final aí para a Copa do Mundo. Vamos esperar o que o Carleto vai fazer. Mas eu acho que teremos jogadores do Corinthians nessa convocação. Até porque a gente pode questionar a titularidade do Hugo Souza numa seleção brasileira, que vai ser muito difícil, mas dos goleiros que estão sendo convocados ou que devem ser convocados, na minha opinião, é o que está tendo o maior destaque. Serão 2 jogos difíceis para o Brasil, acho que França e Croácia são 2 pedras nos sapatos daí da seleção brasileira ultimamente, mas vamos ver, acho que muito do que vai acontecer nessa convocação de março, acho que é 15 ou 16 de março a convocação, né, para as partidas, vai passar para a Copa do Mundo. Se não forem praticamente o 100% dessa convocação aí, acho que vai estar 99% dos convocados já para a Copa do Mundo. E vamos torcer pro Hugo Souza aí, o Neneca tá em todas as convocações até lá. E Ana, você acha que ele vai fazer algum teste aí teste sim, convocar um jogador diferente aí nesses últimos 2 jogos antes da convocação final? Ou você acha que não vai ter novidade nenhuma? Vai depender muito das lesões, eu acho. Se ele tiver mais lesões, por exemplo, em posições que ele tá meio duvidoso, como as laterais, eu acredito que ele pode chamar alguém de surpresa, sim. As laterais sempre foram o nosso calcanhar de Aquiles, né? Então, acho que pode vir alguém assim. O restante, não acho não que vai ter muita surpresa. Olha, cara, fazia tempo que eu não botava tanta fé num técnico na seleção, assim. Esses técnicos estão muito rabo amarrado na CBF, cara. Sei lá, cara, às vezes, como eu falei, convocação, tem sempre uma politicagem por trás. E a minha impressão é que o Ancelotti chega blindadaço disso, né? Chega pra ser treinador da seleção cagando pra quem é o empresário do tal jogador. Ele vai jogar que ele gosta, né? Se ele errar a escolha, o problema é dele. Mas eu acho que ele entra mais livre pra escolher, né? E, enfim, foi tempo que eu não me animava assim com a seleção numa Copa. Eu queria fazer o destaque, já que hoje é Dia Internacional da Mulher, eu queria homenagear a Dona Elisa, que ela foi a primeira torcedora símbolo feminina do Corinthians. Ela nasceu em 1910, né? Não podia ser de outro jeito, e ela foi levada por um dos fundadores para acompanhar o Corinthians.
e ela acompanhava o Corinthians em todos os jogos, sempre com uma bandeira de lantejoulas, né? E ela virou torcedora símbolo, estava em todos os jogos. Inclusive, ela tem um busto no Parque São Jorge e na Neoquímica Arena. Então, já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que homenagear a primeira torcedora símbolo do Corinthians. E ela falava que minha alma é preta e branca, que ela é toda corintiana por dentro e por fora. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live e encerrando este podcast 478. Mas não sei antes, o Dudu que estava fora, lembrar as nossas redes, certo, Dudu? Opa, vamos lá. Estamos ao vivo, infelizmente, só no YouTube, mas também temos o Instagram, o Telegram, o TikTok, o iTunes, Deezer, Spotify, SoundCloud, Facebook, Twitter e o Blue Sky. No Twitter ou no Blue Sky é Irmandade Timão e nos outros é Irmandade Corintiana. Importante seguir a gente em todas as redes. Já respondendo, semana que vem vai ser às 7 mesmo, né? Vamos repetir o horário de hoje, 7 horas da noite. Esperando vocês, se possível, com nossas 2 vitórias. Aí, semaninha de 6 pontos. E Ana, essa semana o corintiano vai comemorar gol de estrangeiro? Certamente vai. Certamente vai. Aí, gostei de ver, Gibson. Certamente vai. Quer arriscar de qual a nacionalidade? Olha, dos estrangeiros que ainda tem, ainda confio mais no holandês. Vamos no holandês mesmo. O Carrijão marcou gol em Copa, a gente falou disso aqui. Não, sim, mas o Carrilho eu não sei se ele é titular, se ele é reserva, se ele vai entrar, se ele não vai entrar. Então, tipo, vou no Memphis. É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês na semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!